muitas das vezes se perdendo, estando no caminho, né, que o Senhor determinou, e muitas das vezes você vai para um caminho que não é o que o Senhor quer. E a porta larga, eu separei aqui 4 características dessa porta larga. Não existe mudança de vida, não precisa de ter mudança de vida, a porta larga. A pessoa vive do seu jeito, vive do jeito que quer, né? A pessoa que está na porta larga, ela vive como se não houvesse o amanhã. O pecado parece normal, é rotineiro. O pecado, a pessoa muitas das vezes nem percebe que cometeu, né? E a porta larga, ela abraça esse jeito do mundo ser, né? E o quarto, o mundo aprova esse caminho. São 4 características. Não existe mudança de vida, a pessoa vive do seu jeito, o pecado parece normal, o mundo aprova esse caminho. Hoje a gente vê muita facilidade, né, de cometer o que é errado, de fazer o que é errado. Mas há um perigo nisso aí. Muitos entram por ela, o fato de todo mundo fazer não significa que eu estou certo. O fato de todo mundo fazer não significa que está certo. Todo mundo pode fazer. Só que a nossa consciência nos condena, porque a gente sabe qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida. O final desse caminho é a destruição. E em Provérbios 14, versículo 12, diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Há um caminho que aos homens parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. E nos dias de hoje a gente vê muitos indo por esse caminho. A gente vê muitas vidas se perdendo por entrar neste caminho. E muitas das vezes a gente entra nesse caminho porque não estamos atentos à palavra do Senhor. Não estamos atentos ao que o Senhor tem nos direcionado. Porque a pessoa que está lá fora, ela já não tem essa consciência. Mas muitas das vezes nós cristãos dentro da igreja, nós acabamos deixando nos influenciar por esse caminho largo. E na Bíblia diz, né, que o caminho é largo, mas o fim é o quê? A destruição. Não está conectado ao Senhor, não está alinhado com a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que eles não têm essa consciência. Eles estão vivendo realmente como se não tivesse o amanhã. E a porta estreita significa arrependimento verdadeiro, negar a si mesmo, abandonar práticas erradas, obedecer à palavra de Deus. E a porta estreita tem um nome: Jesus Cristo. A porta estreita tem um nome. É um nome que está sobre todo nome. O caminho apertado conduz à vida. Tem lutas, tem perseguições, tem disciplina, tem santidade, tem presença de Deus, tem paz verdadeira, tem salvação, tem vida eterna. O apóstolo Paulo sofreu muito, mas permaneceu firme até o fim. Ele perseverou na caminhada que Deus propôs para ele. E tem muitos que começam nessa caminhada, mas eles acabam se fragilizando. Por quê? Não se enraizaram na palavra. Não deixou o Senhor guiar a vida deles. Não permitiu que o Senhor os guiasse.
assim como foi com o povo quando saiu da terra do Egito. Eles murmuravam. E hoje em dia tem muitos que ainda murmuram. Tem muitos que, poxa, o lugar está calor, está apertado, a água não está gelada, né? Está muito quente, está muito frio. Ah, hoje eu não vou para a igreja que está muito frio. Ah, não vou para a igreja hoje, está muito calor. E acaba, muitas das vezes, se desconectando, saindo da vontade de Deus. E há poucos que encontram o caminho estreito. Há poucos. Como o pastor Adilson acabou de falar. São muito poucos que vão entrar nesse caminho. Porque requer negar a si mesmo. Requer negar o seu eu. E muitos não querem negar o seu eu. Muitos querem viver como se não houvesse realmente o amanhã. Mas a gente sabe para onde que a gente está caminhando. A gente sabe para onde que a gente está indo. A gente sabe que temos uma morada para ir. A nossa vida não é somente isso aqui na terra. A nossa vida é na Nova Jerusalém, junto com o nosso Deus, junto com o nosso Salvador, junto com o nosso Libertador, junto com quem nos amou primeiro. Porque muitas das vezes a gente acaba se entretendo com tantas situações do dia a dia que a gente acaba se desligando. E muitas das vezes o inimigo que está no nosso derredor, ele só quer uma brecha para poder entrar e fazer uma arruaça na nossa vida. E então muitas vezes a gente acaba se deixando levar pelo dia a dia, pelas circunstâncias. E muitos querem a bênção sem compromisso. Muitos querem o céu sem renúncia. Muitos desistem no meio do caminho. Deus sempre trabalhou com remanescentes. Poucos na terra, mas conhecido no céu. Eu quero ser conhecido lá. Hoje eu entendo, de um tempo para cá, que o meu nome não vale de nada. Agora, o nome de quem eu carrego vale tudo. O nome do meu Senhor, ele não pode ser escandalizado. Na Bíblia diz que ai de por quem vinha o escândalo. Então hoje eu entendo hoje melhor do que eu entendi há alguns anos atrás. Que eu tenho um nome a zelar. E o nome do meu Salvador. O nome de Jesus Cristo. Porque Ele me tirou do lamaçal do pecado e me tirou das trevas e me trouxe para a sua luz. Então eu tenho um nome a zelar, que é o nome do meu Senhor. Jesus, ele se preocupa com quem está perdido. Ele se preocupa com quem está afastado. Mas Ele se preocupa também com quem se perde dentro da igreja. Tem muitos se perdendo no meio de nós. Tem muitos se perdendo, deixando levar por ventos de doutrina. Tem muitos se deixando enganar por falsos profetas. Tem muitos deixando se enganar por líderes, falsos líderes, que levam a pessoa junto para o caminho largo. E o Senhor, Ele tem nos alertado a respeito disso. Porque na palavra diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. É na palavra. Não sou eu, o Eliezer que está falando. É a palavra que diz. Então, temos que ter uma atenção melhor para o nosso viver, para o nosso falar, para o nosso comportamento. Porque em Hebreus diz o quê? Que somos cercados por nuvem de testemunhos. Tem pessoas que não falam, mas tem pessoas que te observam. Tem pessoas que sabem, esse aí é o verdadeiro cristão. Esse daí, ele realmente serve um Deus. Um Deus que amoroso, um Deus que nos amou primeiro, que se entregou por nós. E essas pessoas acabam nos observando. Essas pessoas acabam nos tendo como exemplo.
Só que se a gente tiver essa preocupação de estar zelando pelo nome do nosso Senhor, hoje eu entendo que há um tempo atrás eu seguia a Deus de uma forma diferente. Eu seguia o Senhor para Ele resgatar minha família. Eu buscava o Senhor, Senhor, salva a minha casa, liberta a minha esposa, liberta minhas filhas, traz as minhas filhas para o seu lado, traz as minhas filhas para esse evangelho que é um evangelho de renúncia, um evangelho que gera mudança de vida. Eu buscava a Deus por isso. Até que, bem a memória é Asaf, né? Até que, lembra quando Asaf estava indagando aos ímpios? Eu já preguei isso aqui, já trouxe essa mensagem. Quando Asaf olha a prosperidade dos ímpios, e ele entra no santuário, a chave dele vira. Por que vira? Porque ele entende qual é o fim daquele povo. Aquele povo está na porta, no caminho largo. E ele vê o final. Qual é o final? É a destruição. Aí ele vira a chave. Aí ele entende. Foi o que aconteceu comigo. Eu buscava a Deus por esses objetivos. Hoje eu não. Hoje eu busco ao Senhor para honrar e engrandecer o nome dEle. E isso tem me tornado um servo melhor, um filho melhor, um marido melhor. Tem me tornado um amigo melhor. Não porque eu mereço, mas porque eu entendi qual era o propósito. O propósito é glorificar o nome dEle, porque o meu não vale de nada. Eu vejo tantas pessoas errando e, infelizmente, muitos lá fora não apontam a pessoa. Pô, fulano errou. Fulano errou. A primeira coisa que eles falam assim, e é crente. Isso fere meu coração. Quando vem essa palavra, e é crente. Porque você desonrar o seu nome, show. Mas você desonrar o nome do teu Senhor, do teu Salvador, aí remete a gente lá na cruz, por todo o sacrifício que Jesus fez, por todo o amor que Ele entregou para nós, e a gente denigrindo o nome dEle. Muitos denigrem. Não é o nosso caso, graças a Deus. A gente está aqui caminhando, se arrastando, mas a gente está caminhando. A gente está no caminho. A gente está no estreito. Porque o estreito ele é apertado mesmo, gente. Não vai ser fácil, não. O inimigo ele tenta de todos os momentos tirar a gente do foco. E eu nessa mensagem, Deus me levou lá em Amós. Quem puder abrir em Amós 7. Nesse trecho aqui, Amós, o profeta, era um profeta menor, ele diz assim: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Nunca mais passarei por ele. Se você ler esse capítulo todo, você vai entender que Amós teve 3 visões. Essas 3 visões, eu falo: Senhor, o que o Senhor quer falar a respeito dessa passagem de Amós? Não estou fugindo do tema, tá, irmão? Amós teve 3 visões. A primeira visão foi da lacusta, a segunda do fogo, e a do terceiro foi o prumo. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente a respeito do prumo? Como o pastor Adilson falou, estamos vivendo um momento de obra, né? E alguém sabe aqui o que é prumo? Tirando o irmão Paulo, o pastor? Sabe, não sabe o que é prumo?
Prumo é o que os pedreiros usam para aprumar uma parede. Esse prumo, ele serve para que a parede não crie barriga, para que essa parede não fique tortuosa. Esse prumo, ele vai do alicerce até o piso, tudo depende do prumo, tudo depende dessa referência. E o Senhor, ele estava indagando ao povo de Israel a isso, porque estava vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira. E nessa visão do profeta, veio o Senhor em pé sobre um muro aprumado, segurando um instrumento de prumo, uma ferramenta usada na construção civil, para medir uma parede que está perfeitamente reta e alinhada. Deus diz então que colocará o prumo no meio do seu povo Israel, que é um significado simbólico, que é assim como o prumo mede a retidão de uma obra, o padrão da justiça é a palavra de Deus. Medem as atitudes, indicando que o julgamento divino seria inevitável para dirigir o que estava torto. O povo estava torto. E Deus usa o quê? O prumo para alinhar. Muitas das vezes Deus usa o prumo divino, a sua justiça, a sua palavra, para nos colocar no caminho. Porque muitas das vezes a gente vai se desviando, a gente vai criando essa barriguinha. Quando a gente vê, já estamos fazendo coisas que o mundo lá fora faz. Muitas das vezes a gente faz a mesma prática, sem perceber. Aí o Senhor vem e nos coloca no centro da vontade dEle. O Senhor vem e nos coloca no prumo de novo. Por quê? O Senhor, Ele é um Deus santo. É um Deus que requer de nós santidade. E quando a gente foge um pouquinho desse prumo, Ele nos cobra. E na visão que teve Amós, viu o Senhor com um prumo na mão. O Senhor, visto por Amós, é Deus. E Deus é reto. Ele é o único, absolutamente reto. Só Ele pode, com o seu prumo, justificar-nos, alinhar-nos, endireitar-nos. Portanto, é o Senhor mesmo que estava sobre o muro na visão de Amós. Aquele prumo em sua mão é altamente revelador. Aquele prumo revela o nosso desalinhamento, a nossa desigualdade, a nossa tortuosidade. Ele nos bota onde? No centro da vontade dele. Através do prumo da justiça e através da sua palavra. E isso nos constrange. Porque da mesma forma que o pedreiro constrói a parede, que verifica se está certo, se está errado, se está alinhada, ele utiliza o prumo. O prumo vai mostrar onde houve a tortuosidade. E na palavra Deus vai nos constranger. A palavra Ele vai nos alinhar de novo, vai nos colocar no caminho que nós devemos andar. Então, o problema de Amós, o profeta Amós recebeu uma visão onde Deus estava sobre o muro, olhando o povo, se estava andando em retidão, andando segundo os seus mandamentos, segundo o que Deus queria para aquele momento. O prumo simboliza o padrão de justiça, verdade e santidade de Deus para avaliar a vida espiritual do homem. Vivemos em um mundo onde muitos criam seus próprios padrões, porém, Deus continua usando o seu prumo espiritual para medir pensamentos, atitudes e corações. O prumo revela que está desalinhado. Exame espiritual, correção divina, verdade espiritual. Deus revela áreas da vida que precisamos se alinhar espiritualmente. Ele vem e traz uma reflexão
Através do quê? Da palavra dele. E esse prumo, ele serve para quê? Para a gente estar alinhado com a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus não mede pela aparência, interior humano, sinceridade, verdade do coração. O Senhor observa as intenções e não apenas atitudes externas. Desenvolva uma vida verdadeira diante de Deus. Será que nós estamos desenvolvendo uma vida verdadeira diante de Deus? Essa é uma reflexão. Será que nós estamos no centro da vontade dele? Será que eu estou? Será que em algum momento, muitas das vezes, não acontece com a gente igual aconteceu com Pedro? Será que a gente não olha pela circunstância? Será que a gente não olha e acaba se afundando? E quando Pedro, naquele momento, Pedro está se afogando ali, Jesus estende a mão para ele e resgata Pedro, porque ele olha as circunstâncias. E muitas das vezes a gente olha a circunstância. A circunstância nos fragiliza. A circunstância nos tira do prumo, porque a gente acha que as coisas vai resolver por nós mesmos, por mérito nosso. Só que Deus, ele tem um modo de agir com cada um no individual, porque nenhum é igual. Cada um tem uma digital, cada um tem um entendimento da palavra, cada um tem algo que específico, cada um tem um propósito. Aqui cada um tem um propósito. Aqui não somos todos robôs, somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos. Mas o Senhor, ele sempre nos coloca no centro da vontade dele. Nós somos falhos. Posso falhar com vocês a qualquer momento na nossa caminhada juntos. Mas eu creio que o Senhor, ele é misericordioso. Ele está pronto. Se você fraquejou, se você pensou em desistir, pensou em parar, muitas das vezes dá vontade de parar todo dia. Dá vontade de desistir todo dia. Mas quando eu lembro que temos um nome a zelar, o nome do nosso Senhor, aí tu olha lá para a cruz, tu vê o sacrifício dele, que foi um amor que ele entregou por nós, porque ele andou em retidão. Ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele simplesmente cumpriu o seu chamado, cumpriu o querer de Deus Pai. Ele, em momento algum, ele deixou de obedecer a Deus. No momento que ele está no Getsemane, suando sangue, ele fala com o Senhor e fala: Deus, Pai, aparta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes a gente quer sair do centro da vontade dele. A gente quer fazer as coisas pelas nossas mãos. As nossas mãos não faz nada. Se Deus não permitir, a gente nem levanta da cama. Se Deus não permitir, a gente dá um passo, o outro. A gente não é nada. Eu entendi que até no meu trabalho, eu fazendo a minha função, é através dele, não é através de mim. Porque o conhecimento e o saber vem dele. Tudo é dele e tudo é para ele. E isso nos constrange. Nos constrange porque o Senhor, Ele quer o melhor para nós. O Senhor, Ele quer que vivemos totalmente conectado com Ele. Eu sei que é difícil, muitas das vezes passa o dia correndo, você não conseguiu orar, você não conseguiu ler a palavra, você não conseguiu adorar, você não conseguiu fazer nada. Aí dá aquele vazio, né? Fala: Jesus, hoje eu nem peguei na Bíblia. Hoje eu nem parei para poder estudar, para ler. Aí Deus vai te botando num caminho de novo. Ele vai te levando
100% da vontade dele. Que se deixar, a gente se perde. Se deixar, a gente vai para um caminho e o Senhor está aqui e a gente vai embora. Igual eu lembro que antigamente minha mãe tinha um quadro que tinha as pegadas na areia, né? Minha mãe tinha um quadro desse lá há anos. Nem sei para onde foi parar. Mas é isso aí. Jesus, muitas das vezes, ele está no mesmo lugar. Muitas das vezes a gente que desvia da vontade dele. Muitas das vezes a gente que desvia do querer dele. Muitas das vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente não faz. Às vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente fica com medo de ser de nós mesmos. Às vezes a gente fica na dúvida, porque a nossa mente ela é limitada. E a gente fica com muito medo de errar. De errar com o irmão, de errar com o nosso pastor, com o nosso ministério, com os irmãos, um do lado do outro. Você fica com medo. Muitas das vezes de falar algo, de ser de você mesmo. Mas quando Deus direciona você, a gente fica receoso mesmo. É natural. Somos falhos, somos humanos. Muitas das vezes a nossa carnalidade, a nossa humanidade grita mais do que o Espírito Santo. E se você não pedir um socorro, a quem pode socorrer? Né? Que é o Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, nosso guia. Fica difícil. A gente acaba metendo os pés pelas mãos. E quem vive alinhado permanece firme. Estabilidade espiritual, santidade, vida aprovada por Deus. Uma vida alinhada com Deus permanece firme mesmo nas tempestades. Uma vida alinhada com Deus permanece firme mesmo nas tempestades. Porque momentos difíceis vamos passar. Não é que somos cristãos que a gente não vai passar por momentos difíceis. Não vamos passar por perda, não vamos passar por desilusões, né? Desilusão com amigo, com parente, com um filho, com amigos, né? De trabalho. A gente vai ter desilusão. Mas o único que não desampara, o único que não vira as costas para a gente é o Senhor Jesus. Esse aí a gente nunca vai desapontar com Ele, porque Ele é reto, Ele é reto, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é um Deus amoroso, um Deus que nos corrige no momento que tem que corrigir, um Deus que puxa nossas orelhas no momento que tem que ser puxado. E muitas das vezes a gente nem percebe que Deus está querendo fazer algo e muitas das vezes a gente está atrapalhando o propósito de Deus. Às vezes a gente fala algo que possa magoar alguém, magoar um amigo, e a gente nem percebe. Aí quando Deus vai lá e dá um puxão de orelha em você, fala: ih, rapaz, errei, dei mole. Aí tu tem que fazer o caminho de volta. Aí tu tem que se alinhar de novo com o seu amigo, com o seu irmão, com o seu líder, seu líder da igreja. Tem que alinhar de novo, filho. Saiu do centro da vontade dele, fez o que quis, não percebeu, se desligou. Mas graças a Deus, que Deus dá oportunidade todos os dias, né? Busque diariamente viver segundo os princípios do Senhor. O prumo de Deus continua sendo colocado sobre vidas, ministérios e corações. O Senhor ainda procura pessoas alinhadas com sua vontade. Deus não quer apenas aparência espiritual. Ele deseja um coração alinhado completamente com a sua presença. E isso tem que rasgar o nosso coração. Porque todos os dias, quando nós buscamos Ele, Ele faz algo diferente, Ele faz algo novo. Só que quem está lá no caminho largo, ele não percebe isso. Por quê? Ele não tem esse relacionamento com o Senhor. Ele não entende qual é a presença dEle. Ele não entende. Por quê? Porque ele ainda não experimentou
qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Ele ainda não experimentou, ele não sabe, não tem a sensação que nós temos. De quê? De ser salvo. De ter a certeza que para onde você está indo. Ter a certeza que tem um Deus que cuida de todas as coisas, que cuida de tudo. Um Deus que ele mesmo antes de a gente existir, já pensava no como seria a nossa formação, como seria o nosso aspecto, né? Se seria gordinho, se seria magrinho, se seria... Ele já sabia de tudo. E a gente não sabe de nada. Muitas das vezes a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. E o Senhor, Ele quer o melhor. Ele não quer que nós entramos também junto nesse caminho largo. Por isso que Ele sempre tem nos alinhado à sua vontade. E temos que ter perseverança, estar firme, estar conectado, estar buscando todos os dias estar lendo a palavra, todos os dias estar orando um pelos outros. Eu, quando eu estou no trabalho, eu lembro que tem que orar por uma pessoa, eu oro em pensamento. Às vezes as pessoas estão falando aqui, falando ali, mas eu estou ali pedindo a Deus, para Deus guardar, para Deus proteger, para Deus, sustentar, porque é só Ele que nos sustenta. A palavra dEle nos sustenta todos os dias. O cuidado que Ele tem por nós, para a gente não fugir desse caminho. Ele nos coloca no prumo, no centro da vontade dEle, de uma forma extraordinária. E muitas das vezes você olha assim e fala: Jesus, maldito homem que sou. Porque quando a gente foge, Ele não quer perder ninguém. Ele deixou as 99 de lado e foi atrás de uma. Eu fui essa uma. Você foi essa uma. E Ele foi atrás, Ele nos resgatou. Ele resgatou a sua igreja. Ele trouxe salvação. Ele trouxe direcionamento. Se Deus não tivesse dado um direcionamento para o nosso pastor, a gente não sabia onde que a gente estava hoje. Vamos olhar um pouco lá para trás. A gente não sabia onde que a gente estaria, se Deus não tivesse dado um direcionamento para ele. Então, quando você está dentro da vontade de Deus, quando você está num caminho, sofrendo, passando sufoco, passando necessidade, passando aperto, a gente tem a certeza que Ele está conosco, passando a mesma situação e nos livrando de todas as situações que o inimigo tenta nos paralisar. Traz a sua reflexão. Se não fosse uma orientação de Deus ao nosso pastor, onde que nós estaríamos hoje? Quantas vidas, quantas famílias que aqui representadas estão? Famílias grandes. Tem a família aí do Marcos Simas, tem a família Teixeira. A família Teixeira é grande pra caramba. Jesus. Então, a gente observa essas situações. Eu observo. Eu olho para trás e vejo de onde que o Senhor me tirou. Eu vejo de onde que o Senhor me tirou. O pastor Luiz Carlos, o irmão do pastor, irmão da Tininha, né? Todo mundo conhece, que ele pregou aqui esses dias. Foi uma benção. A palavra dele mexe comigo até hoje. Ele cansava de passar lá, falava assim: Eliezer, vai para casa, cara, meia-noite, cara. Tu tá aí bebendo aí, ó, na bagunça aí. Eu fazendo o altar do Senhor, que é o meu trabalho, o meu ganha-pão, aonde que eu consigo falar do amor de Deus com mais facilidade do que aqui no altar. Eu usava como local de bagunça. Eu ganhava o meu pão de cada dia, chegava no final, era bebedeira, era bagunça. E ele sempre passava 11 horas, 10 horas, rapaz, vai para casa, cara, tua família está lá sozinha. E eu creio que ele orava por mim, para Deus me alcançar e eu sair daquela vida. Quantas vezes eu saí da barbearia 8 horas da noite, cheguei 4 da manhã, para trabalhar às 8. Só Jesus, só o sangue dele mesmo para nos resgatar. E a pergunta que eu te faço essa noite é: da onde que o Senhor tem te tirado? Da onde que Ele te tirou? Quando eu penso em sair um pouquinho do foco, desistir, eu lembro de onde que Ele me tirou.
Ele me tirou do local que hoje eu não gostaria de estar. De repente, se eu estivesse lá, eu já tinha até morrido. Sem salvação, minha família perdida, minha família destruída, porque nós somos o sacerdote do lar, e esse sacerdote não estando presente, a família infelizmente desintegra, a família ela não tem a liderança. Nós homens somos liderança dos nossos lares. A gente brinca às vezes, né, que é a mulher que manda, mas perante a palavra, nós somos o cabeça. E sem a gente as coisas desandam, gente. Desanda. Então, de repente, se eu estivesse no mundo, eu já estaria no inferno, né? Porque eu não ia ter salvação. E graças a Deus o Senhor me tirou daquele lamaçal do pecado, me trouxe para o caminho estreito, que não é fácil, mas é prazeroso, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode resgatar o mais pecador de todos. Ele pode fazer coisas que a gente não tem nem imaginação do que Ele pode fazer. Ele faz coisas que nós não conseguimos compreender. Mesmo a gente lendo a palavra, mesmo a gente buscando. Outro dia o rapaz falou assim: caramba, cara, 19 anos, nada ainda? Eu falei: nada, minha esposa está lá no mesmo lugar. Mas eu estou aqui perseverante. Já foi pior. Já foi pior. Hoje, graças a Deus, eu consigo ser uma referência no meu lar. Não porque eu mereço, mas porque eu sei que depois que eu entendi qual é a verdadeira missão nossa, que é glorificar o nome do Senhor, as coisas têm mudado. Não no meu tempo, não na minha vontade, não na minha força, não na força do meu braço, mas no tempo dele. Porque através dessas situações, o Senhor ele tem me aperfeiçoado. Através das dificuldades, através do caminho estreito, Ele tem nos aperfeiçoado. Ele tem moldado o nosso caráter, Ele tem moldado o nosso jeito, Ele tem moldado o que Ele quer na nossa vida. Ele tem feito. Eu consigo observar isso. Eu consigo enxergar o que Deus tem feito na nossa vida. Só de a gente estar aqui 5, 10, 15, 20, 30 anos perseverando, já é uma vitória. Mas na palavra diz, né, que temos que ter firmeza, alinhamento e seguir a vontade dele, para que possamos estar firmes no momento de quê? De angústia, de aflição, de tribulação, para a gente estar firme no caminho. E o Senhor, Ele nos dá um recomeço todos os dias, todas as manhãs. Ontem não foi igual hoje. Hoje, amanhã não vai ser igual hoje. Cada dia, na palavra diz o quê? Cada dia, basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. E os dias de hoje estão sendo mal. As pessoas, ela não estão tendo amor ao próximo. Na palavra diz que por aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria. Estamos vendo isso. Todos os dias. É pessoas perdendo a vida do nada. Hoje eu vi uma reportagem que um piloto lá de São Paulo perdeu a vida porque demorou a tirar a aliança. Não conseguiu tirar a aliança. A minha nem cabe mais no meu dedo, né? Que parece que o meu dedo está mais gordinho. Então, eu falo, meu Deus do céu, imagina, cara. Um senhor de 77 anos com 2 filhas. Não sei se era conhecedor da palavra, se não era. Se deu tempo de se arrepender dos seus maus caminhos. A gente não sabe. Por quê? Porque o amor se esfriou. As pessoas hoje, elas não têm dó da vida de ninguém. Ela ceifa e acabou. E a gente tem que ter esse entendimento que os dias são maus. A gente tem que ter esse entendimento que o Senhor,
o mesmo amor, a mesma misericórdia que Ele tem sobre nós, Ele tem sobre essas vidas também. Ele quer que essas pessoas também entrem na porta estreita. Mas para isso acontecer, a pessoa tem que querer. A pessoa ela tem que deixar o Senhor trabalhar. Por quê? Na palavra diz que a gente somos glorificados dia após dia. Todos os dias, né? A gente chega mais próximo, a gente se alinha mais à vontade de Deus, a gente não sair do caminho, não perder o foco. Está sempre alinhado com a vontade de Deus. Para a gente poder, quando chegar a nossa oportunidade de levar uma palavra para essas pessoas, a gente tem o que falar. Essa semana, foi no sábado, foi um crente lá meu, cortar o cabelo. Eu senti ele assim meio cabisbaixo. Falei, não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar para ele. Sabe aqueles dias que você está cansado? Eu trabalhei 10 horas sem almoçar, direto, de 8 da manhã às 5 da tarde, cansado, com fome. E ele era um dos últimos clientes. Eu já não tinha força mais para mais nada. Aí o pessoal da melodia começou a dar uma palavra assim, sabe? Direta para ele. Direta mesmo. Eu falei, Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está fragilizado. E Deus entende. E a partir do momento que a gente está fragilizado, e Ele entende que a gente, muitas das vezes, não está nem conseguindo raciocinar, Ele usa outros meios. E nesse dia, eu falei para ele, irmão, não sou eu não, hein? É lá na rádio, tá? Ele, poxa, irmão, eu sei. E ele voltou, ele, sabe? Vi ele no culto, vi ele, né, saindo da igreja, falei, caramba lá, cara, funcionou. Eu não falei nada, mas o ambiente de adoração, ele serve para isso. E naquele dia, estava tocando louvor, parou, o apresentador já entrou numa mensagem lá, linda, botando ele no eixo lá. Eu falei, caramba, Senhor. Mas acontece, gente, acontece. Muitas das vezes, quem quer estar no eixo ali é a gente. E muitas das vezes, nós deixamos nos levar por situações, por cansaço. Muitas das vezes, nesse friozinho, queria estar em casa assistindo a Netflix, um filmezinho. Mas estamos aqui adorando ao Senhor, prestando o culto ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E na palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade e a vida. Não tem outra verdade, não. Muitos tentam ainda, não, a minha verdade é essa, a minha verdade é aquela. Lá em casa tem essa guerra, né? A minha verdade é essa. Não, a minha verdade é essa. E muitas das vezes a gente não entra em confronto, para não magoar, para não ofender, porque essas pessoas se sentem ofendidas, elas se sentem abandonadas. Só que a partir do momento que vê os seus exemplos, vê a sua adoração genuína, vê o teu comportamento, essas pessoas acabam se rendendo ao Senhor. Acaba pintando curiosidade de conhecer quem nós servimos. E que esse momento seja um momento de reflexão. Esse momento que nós servimos na casa não significa que a gente está no centro da vontade dele. Não adianta eu estar aqui dentro, não adianta eu estar louvando, pregando, sendo que lá fora a minha conduta é totalmente diferente do que é aqui dentro. Então nós temos que ser sal e luz lá fora. Temos que ser exemplo lá fora. Aqui dentro também, mas lá fora principalmente. Porque é muito bom estar nesse ambiente de adoração, de louvor. Aconteceu um episódio aí esses dias, né, Paulo? Que eu consegui entregar uma verdadeira adoração ao Senhor nos últimos cultos. Não sei porquê. Eu acho que tinha algo, muitas das vezes, que não agradava ao Senhor. E Ele acabou me colocando nos eixos.
Graças a Deus. Porque quando a gente entende, não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre eu adorar de qualquer forma, eu entregar de qualquer forma, eu entrego uma oferta chateado com o irmão, eu adoro, sabe, chateado com o outro. É você se entregar por inteiro, é você se entregar à vontade dele, você se entregar ao querer dele, você conseguir entregar uma adoração genuína, um louvor, você sai restaurado, porque você sabe, tem aquele sentimento que entregou tudo que você podia entregar. E muitas das vezes a gente não percebe que está entregando às vezes pela metade. E o Senhor, Ele não nos chamou para vivermos pela metade, Ele nos chamou para sermos integral perante a palavra, perante adorá-lo na beleza da santidade dele, e que possamos cada dia mais estar buscando, cada dia mais ajudar outros para vir para o centro da vontade dele, sermos referência, sermos um ponto de partida, porque Deus, Ele nos usa da forma que Ele quer, como Ele quer, aonde que Ele quer. E muitas das vezes, num simples gesto, você está sendo um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Que possamos refletir, né, no caminho estreito, no caminho largo. Que possamos, quando tivermos um pensamento de desistir, conseguimos analisar da onde que o Senhor nos tirou, da onde que Ele quer que nós estejamos. E o Senhor, Ele todos os dias está de braços abertos, esperando a mim e a você, para que possamos estar aprumados como povo santo, um povo lavado e remido no sangue dele. Que possamos estar sempre atentos, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca de cirandar nas nossas vidas. Então, a partir do momento que a gente está conectado com o Senhor, dificilmente o diabo vai conseguir nos afetar. Dificilmente ele vai nos afetar, porque a gente está com um Deus que pode todas as coisas. A gente está buscando um Deus que requer a santidade nossa, e que andamos em santidade para fazer a vontade dele. E que Deus possa ministrar mais ao coração da igreja. Eu sei que vai vir outras pessoas mais importantes, pessoas que falam melhor, tem uma palavra melhor, porque Deus usa de cada um de uma forma. Deus usa cada um de uma maneira. Deus usa cada um conforme Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. E que, igual o pastor Adilson falou, né? Cara, eu vou ser o último a pregar essa mensagem, mas amanhã já tem outra mensagem já para outro trazer aqui também. Você vê assim, cara, como a palavra se renova dia após dia. Vai falar de outra maneira. E eu creio que, da mesma forma que Deus falou ao meu coração, Ele tenha pelo menos 1% falado no coração de vocês. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.